Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam muito bem-vindos na paz e no amor do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer uma meditação e vamos usar 3 passagens bíblicas. Uma se encontra em Êxodo e 2 no Evangelho de Mateus, não é? Vamos assim estudar a Bíblia, fazer um pensamento e sermos abençoados. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa semana, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Pedimos ao Pai que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que possa ser tocada no coração e que possa realmente guardar a Tua palavra, Senhor, na mente e no coração. Obrigada por tudo, pedimos que nos abençoe durante essa nova semana. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Êxodo 3, do 13 ao 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Mateus 18, 1 e 2. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como as crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, Moisés, no livro de Êxodo, que a Noemi leu, Moisés tem um encontro com Deus, não é? E Moisés pergunta a Deus que nome ele chamaria a Deus quando ele falasse de Deus para os israelitas, não é? Então Moisés seria o profeta de Deus e ele pergunta, mas que nome eu vou dizer? Aí Deus diz assim: diga que eu sou o que sou, o eu sou me mandou. Por que eu sou o que sou? Porque Deus é perfeito, Ele não precisa de nada, Ele é o que é mesmo, Ele é amor, o perfeito amor, o amor incompreensível, a perfeita justiça. Tudo em Deus é perfeito e completo, por isso Ele é o que é. Ele é perfeito, completo, Ele tem o perfeito amor, a perfeita justiça, a perfeita compreensão, Ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Então Ele é o que é, eu sou. Já nas passagens de Mateus, onde nós lemos também com a Noemi, vamos relembrar essas passagens, não é? Uma, Jesus diz das crianças, não é? E Ele diz assim: se não vos converteres e vos tornares semelhantes a essas crianças, de forma nenhuma entrareis no reino dos céus. Depois, na outra passagem, ele diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, jamais entrarão no reino dos céus, não é? Então você veja que Jesus, nas 2 passagens, ele diz que existe uma condição para entrar no reino dos céus. E ele diz de uma condição futura. Veja que Deus é o que é, Deus é perfeito. Nós não. Nós precisamos alcançar determinados patamares, nós precisamos entender que tipo de cristandade estamos vivendo, que tipo de pessoas nós somos de verdade, aquilo que vai mais no nosso íntimo, no nosso coração, e entendermos que nós temos um compromisso com Jesus, de abrir o nosso coração a Ele e pedir que Ele nos transforme, nos aperfeiçoe, e da nossa parte, nós temos que nos aperfeiçoar na leitura da Bíblia, meditando nas palavras de Jesus, nos ensinamentos divinos que existem na Bíblia, participar de reuniões ou ter a nossa religião que nos auxilie também a louvar a Deus e conhecer melhor a Deus, o Deus real da Bíblia, não é? Conhecer os ensinamentos de Jesus e aquilo que Ele quer que nós aprendamos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, se não vos converteres, não existe como se converter
conhecer as vontades de Deus. Nós precisamos endireitar o nosso caminho, entregar a nossa vida a Jesus, nos converter e nos tornarmos semelhantes a crianças. Uma das coisas que as pessoas perguntam é como é possível se tornar semelhantes às crianças. Como seria isso possível? Como é possível uma pessoa adulta, já vivida, se tornar semelhante a uma criança? Nós entendemos que as crianças confiam plenamente em seus pais ou responsáveis, aquelas pessoas mais velhas que tomam conta delas. As crianças recebem o alimento, recebem as orientações, vão para onde essas pessoas as levam, confiando que tudo andará bem. Ela atravessa a rua, dando a mão ao adulto e nem olha se os carros estão vindo ou não. E assim nós devemos confiar em Deus, como uma criança, sem fazer tantas perguntas, sem questionar tantos pontos, mas como Deus permite isso? Como Deus não intervém naquilo? Por que Deus não intervém, vamos supor, em tragédias que acontecem, que morrem muitas pessoas? Aí as pessoas falam, mas por que Deus não interviu? Por que Deus não interviu que aquele avião não caísse, que aquela guerra não acontecesse? Ficamos perguntando coisas que, na verdade, são desnecessárias, porque nós temos que confiar em Deus como as crianças confiam em seus pais, em seus responsáveis. Não devemos questionar tanto a Bíblia, querer entender tudo, a lógica de tudo, porque nós não vamos conseguir e nós vamos querer questionar muitas coisas que Deus não quer que nós questionamos. Por quê? Porque atrapalha a nossa caminhada cristã. Devemos receber o Evangelho, o amor de Deus como crianças, sem questionamentos, sem tantos problemas, de coração puro, confiar em Deus em qualquer situação. Eu não entendo porque Deus permite isso, mas eu entendo que se está acontecendo, Deus permitiu. E eu vou entender também que quando tiver que cessar, irá cessar, porque Deus é amor e Deus sabe a razão de todas as coisas. Porque Ele permite, porque Ele não intervém em certas coisas, amém? Então, mas isso não nos deve fazer parte da nossa vida cristã. A nossa vida cristã deve ser de total entrega, total confiança a Deus, total confiança. Estudamos, temos dúvida, mas confiamos no amor de Deus, confiamos que, apesar de não vermos Deus às vezes em situações, Deus está lá, está em sua soberania, em sua vontade, agindo e trabalhando. As razões daquilo Ele conhece e mais tarde Ele nos revelará, se for da sua vontade. Mas devemos ter um relacionamento com Deus como crianças confiam em seus pais, em seus responsáveis. Não fazer tantos questionamentos, devemos ter o coração puro, entregar esse coração a Deus. Por isso Jesus diz assim, que quem não procede assim, não entrará no reino de Deus. Por quê? No reino dos céus. Por quê? Porque existe em nós uma entrega, uma confiança total. Não ficamos questionando coisas e criando barreiras para a nossa própria fé e edificação. Estamos sim confiando em Deus, como crianças confiam em seus pais, em seus responsáveis. Amém? O outro trecho também diz respeito à justiça, né? O que nós somos, qual justiça nós vivemos. Às vezes dizemos uma coisa com a nossa boca, não é? Na nossa religião, onde frequentamos ou em nossa casa, mas praticamos outras coisas, né? Semelhantes aos fariseus e aos escribas que falavam as Escrituras, mas eles não tinham aquela firmeza, eles praticavam outra coisa. Então, como eu me livro disso? Eu me livro disso fazendo uma autoanálise, vendo quem realmente eu sou, como eu procedo, não é? Como eu procedo em sociedade, dentro da minha família, dentro da minha religião, o que eu falo, o que eu prego, o que eu defendo. Vamos supor, eu digo que sou cristão e defendo a violência, que se mate uma pessoa, que se porte armas e fique atirando todo mundo um no outro, praticando a violência. Você já imaginou Jesus falando isso? Então, a minha justiça está muito longe da justiça que Jesus... Para mim ter uma ideia, eu posso fazer o seguinte, quando eu vou defender um ponto de vista, eu tenho que falar, mas o que Jesus falaria no meu lugar? Para mim ter uma noção exata da justiça que eu devo aprender.
Porque Deus é o que é, Deus é perfeito. Nós temos ainda que aprender e alcançar a perfeição. Nós somos ainda muito imperfeitos, mas precisamos entender que Jesus requer de nós santidade. E a santidade é um ser, não é parecer que é. Aí eu pareço que sou bom. Não, é ser bom mesmo. Aí eu pareço que sou honesto. Não, é ser honesto. Eu pareço que sou cristão. Não, é ser cristão de verdade, praticar o amor, a caridade, a bondade. Por isso que Deus fala, eu sou o que sou, porque Ele é perfeito em tudo. Mas nós não. Jesus nos diz, olha, vocês precisam se converter e se tornar como crianças, e se tornar semelhante a crianças, e vocês precisam ter uma justiça que excede a dos religiosos, que na época eram representados pelos fariseus e escribas, porque o religioso ele tem aparência, mas não tem essência. Nesse caso dos fariseus e escribas, não é? Alguns, não é? Então é assim, nós somos o que somos, imperfeitos, mas precisamos melhorar, precisamos nos santificar, precisamos viver o Evangelho. Esse é o nosso desafio, não é? Deus é perfeito, mas nós precisamos entender as nossas imperfeições e lutar contra elas, ter uma vida cristã que agrade a Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Nós pedimos que você dê um like e compartilhe com outras pessoas. E gostaríamos de ressaltar que nós temos muitos vídeos já gravados nesse canal. São vídeos muito edificantes, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. Amém. Se você não foi inscrito, aproveita para se inscrever, aí você fica sabendo quando tem um vídeo novo. Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.